Podemos seguir adiante. Para o inciso 6º, incumbe ao município assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Hammurabi, aqui eu posso falar do programa Caminho da Escola? Pode, mas você já falou dele. Aqui eu posso falar do Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAT? Pode, mas você já falou dele quando estava trabalhando uma competência análoga lá na aula 34, ensinando sobre as atribuições dos estados. Você não vai repetir, não vai falar do programa Caminhos da Escola de novo ou do PENAT de novo. A gente pode aqui criar outras observações relevantes. Para isso eu trago um conjunto de notas que eu vou aqui, de fato, ler. Eu sei que você não gosta muito dessa coisa da leitura, mas eu leio um pouco e explico para que você assimile esse conhecimento para vir com exemplos diferenciados na sua aula. Os municípios, você precisa entender, eles criam os próprios programas municipais de transporte escolar. Eles aderem ao PENAT, eles aderem ao programa Caminhos da Escola, recebem recursos financeiros e criam os próprios programas municipais de educação, em regra, para atender aluno da rede pública municipal. E eles fazem isso diretamente com o próprio maquinário que compram, como ônibus, lancha, bicicleta, ou eles fazem isso através de convênio, que pode ser convênio com outro governo, o governo estadual, por exemplo, para transportar alunos usando o sistema público de saúde. Então, os municípios vão fazer seus próprios programas para ter sua própria frota, ou estabelecer convênio com os estados, parceria com os estados, para custear o sistema de transporte público, de forma que ele transporte os alunos da rede municipal e recebam dinheiro do município para isso. E aí, nesses programas municipais, cada município cria seu próprio programa, é necessário que o aluno faça, o educando faça um cadastro. E anualmente ele vai se recadastrando. Então, o cadastro de um aluno na rede municipal no programa, ele é necessário. E só pode se cadastrar o aluno que comprova a necessidade do benefício. Um aluno que mora a um quarteirão ou dois de uma escola e que está identificado o endereço dele e o endereço da escola extremamente próximos, ele não se torna beneficiário de um programa municipal, muitas vezes de transporte escolar. Dependendo da distância, ele ganha do município, através do repasse de verba do programa Caminho da Escola, uma bicicleta. Mas ele pode nada ganhar se a escola for demasiadamente própria. Então ele tem que cadastrar, anualmente se recadastrar, tem que comprovar naquele programa municipal a necessidade do benefício, isso é imprescindível. Os programas criam bancos de dados com alunos que são egressos da área rural, diferenciando eles dos alunos que são egressos da área urbana. Então esses programas vão classificar os alunos se eles são da área rural ou se são da área urbana e a distância que eles têm que percorrer em quilômetros da residência até a escola. E nesses programas, quando o cadastro é realizado, comprovando a distância em quilômetros, a necessidade, nos registros e no cadastro é levado em conta se existe barreira física ou obstáculo, por exemplo, que impeça ou dificulte o acesso à escola, ou que lhe prejudique a liberdade de movimento ou a circulação com segurança. E aí é levado em conta se ele atravessa rodovia ou ferrovia sem passarela ou faixa ou travessia ou sem semáforo. É levado em conta que esse educando venha a ter que atravessar rio, lago, lagoa, brejo, ribeirão, riacho, e se eles têm ou não pontes. É levado em conta no cadastro se ele passa por trilhas e matas, se ele passa por divisórias físicas, se ele tem que passar por uma área restrita, eletrificada, se ele passa por um vazadouro, um lixão, ou se ele passa por vertedouros de usinas elétricas. Esses elementos são levados em conta no cadastramento. Então, existem programas municipais. Os educandos precisam se cadastrar para receber o benefício do transporte, que é prestado diretamente pelo Poder Público Municipal ou através de convênios com sistemas
geralmente estaduais, de transporte público. E nesse cadastro há uma série de exigências para que ele possa receber o município. São comentários bem pertinentes e diferenciados do comentário que fizemos quando falamos da prestação do serviço no âmbito estadual. Bem, fechando o artigo 11, podemos ainda mencionar aqui o seu parágrafo único, que diz que os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino e compor com ele um sistema único de educação básica. Presta atenção, não existe um sistema único de educação. Ah, Murabi, mas você falou em uma aula anterior que eu me lembro que existia um sistema único de educação. Nunca disse isso. Eu disse que existia um sistema nacional de educação. Não confunda Sistema Nacional de Educação com Sistema Único de Educação. Existe um Sistema Nacional de Educação, não existe um Sistema Único de Educação, não obstante, é facultado aos municípios se integrarem aos respectivos estados para compor com eles, aquele município e aquele estado, para aquela circunscrição, um sistema único de educação básica. Com que interesse o município faria isso? Para que o município faria isso? Quais as vantagens do município se integrar com um estado, com o estado ao qual ele integra, para formar um sistema único de educação básica? Há várias vantagens. Eu listei algumas delas aqui para você ver e rever e apresentar como exemplo em sala de aula. A primeira, quando o município faz isso, ele viabiliza, sob o ponto de vista político e pedagógico, a rede de escola dos pequenos municípios, à medida que se incorporam a um sistema mais sólido. Isso é, o Estado estabelece uma parceria com o município e ele viabiliza, sob o ponto de vista político e pedagógico, uma rede de escolas mais sólidas. Segundo motivo da formação de um sistema único de educação básica entre estados e municípios é que com isso a gente otimiza, economiza com o uso de estruturas físicas existentes, com o uso de prédios, espaços públicos, bibliotecas, centros audiovisuais, por exemplo. Você tem aquela escola que de manhã tem várias turmas de educação infantil, por exemplo, e ensino fundamental, e à tarde é ensino médio. De manhã é educação infantil, à tarde ensino médio naquela escola, e à noite é educação de jovens e adultos, e a oferta de ensino fundamental e médio também à noite, naquela mesma escola, regular, além da EJA. Então, o mesmo prédio sendo utilizado para a educação infantil, o mesmo prédio sendo utilizado para o ensino fundamental, o mesmo prédio sendo utilizado para o ensino médio, no turno matutino, vespertino e noturno, e ali no noturno ainda tem a opção da modalidade da EJA. Isso só acontece quando a gente tem um sistema integrado, um sistema único de educação básica, onde na mesma escola você teria aí a atuação do que seria a atuação da competência do município, com educação e ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, e a atuação do Estado com o ensino médio. É a única vantagem? Não. Temos outras. Esse sistema único de educação básica permite a concretização de uma diretriz de zoneamento escolar, evitando o desperdício da construção de prédios escolares estaduais e municipais, um ao lado do outro, e todos, muitas vezes, subutilizados. A gente pode ter num único prédio, construído com recursos do Estado e do município, uma escola que atenda a todas as demandas daquela localidade. Uma outra vantagem é a possibilidade de uma política de capacitação do docente, do professor, em níveis integrados e articulados. Porque a partir do momento que eu tenho numa escola o professor pedagogo, que atua na educação infantil, e o professor com licenciaturas, por exemplo, em História, Geografia, Ciências, atuando nos anos iniciais do ensino, nos anos finais do ensino fundamental ou no médio, fica mais fácil capacitá-los.
fica mais fácil permitir a capacitação desses docentes. Eu tenho um professor, por exemplo, que é pedagogo e trabalha na educação infantil ou nos anos iniciais, até o 5º ano do ensino fundamental. E esse professor quer se capacitar para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, com uma licenciatura. É mais fácil de produzir essa capacitação. E eu tenho um professor que é licenciado, que já trabalha nos anos finais, por exemplo, do ensino médio, que pode estar cansado de trabalhar com adolescente, quer trabalhar com criança. Então fica mais fácil de capacitá-lo para trabalhar nesse outro segmento. É o que eu demonstro aqui com esses 2 exemplos. A capacitação dos professores se torna mais próxima e integrada com um sistema único de educação básica. Há um ganho maior quando eu tenho um sistema único de educação básica nos termos de custo aluno-ano, uma vez que o material de apoio às atividades de ensino ele é adquirido em condições mais vantajosas, porque o volume na hora da aquisição é maior. Então, quanto maior o volume na compra, menor o preço. Quando eu compro insumos para uma escola que tem todas as etapas da educação básica ali naquela escola, ao invés de escolas separadas, então seriam processos licitatórios diferentes, seriam empenhos diferentes, isso faz com que o preço de cada compra seja mais cara. A partir do momento que eu tenho tudo fundido numa única instituição, num único prédio, eu faço um processo único, eu aumento a quantidade de insumos e, por consequência, eu diminuo o valor da compra. Então eu tenho um custo menor, um custo aluno-ano menor. Uma outra vantagem é que multiplicam-se os resultados do uso de tempo dos professores, pois o tempo docente deixa de ser uma referência meramente contratual e passa a ser um componente pedagógico. Isso é, os projetos pedagógicos dos professores podem ser melhor trabalhados e melhor utilizados em uma instituição. Nós temos inúmeras vantagens, dentre elas uma condição salarial mais homogênea a partir do momento em que todos os professores das diferentes etapas trabalham juntos na mesma instituição, em segmentos ou etapas diferentes, mas na mesma instituição. Torna-se muito mais difícil para o poder público criar uma diferença de salário gritante entre eles. As faixas salariais tendem a ser mais homogêneas. E por aí, mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos que eu deixo registrado para você trabalhar esse último parágrafo em sala de aula, que geralmente os professores nem trabalham. Leem, perguntam se o aluno entendeu, o aluno diz que entendeu e não dão nenhum exemplo. Eu já te dei aí 8 exemplos de vantagens que a composição de um sistema único de educação básica trazem para o Estado, para o município, mas principalmente para o aluno, para o educando e também para nós, professores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.